Prezado irmão e amigo, o sacerdócio Padre Luiz Fernando, pároco e reitor deste santuário, e seu irmão presente de sangue, Padre Fábio, dando alegria de visitar o irmão e colocar em dia os assuntos de família, que é tão bom. E quem tem família, como nós, graças a Deus, temos, sabemos como vale a pena a gente perder tempo, entre aspas, para desfrutar das maravilhas que nós temos em nossas famílias. E eu acredito que esta Semana Nacional da Família, ela precisa despertar isso. Todos os anos nós temos esta oportunidade, esta graça de rezar uma semana. O Brasil se une em todas as paróquias, rezando pelas famílias. E seria tão bom que nós pudéssemos intensificar esta semana, levando também o que nós aprendemos da palavra. Bonito ouvir a primeira leitura do profeta Ezequiel, quando ele come esta palavra, rumina esta palavra, e essa palavra vai como um doce, de mel em sua boca. Então, essa palavra que endocica a nossa vida e as nossas famílias, nos deixar ser também alimentado, possamos experimentar este sabor e levar esta palavra para o seio, para o centro da nossa família. Então seria interessante que nós pudéssemos se reunir em casa também. Às vezes a gente vem na igreja, se reúne, vem o casal, às vezes ficam os filhos em casa, ou às vezes vem só a mulher, ou às vezes vem só o esposo na igreja, participa da semana, reza, mas não tem um momento único, exclusivo, todos da família em seu lar, em sua casa, na igreja doméstica. Seria interessante um esforço para que pelo menos se reunisse para rezar uma Ave Maria juntos, para se fortalecerem em família. Então, acredito que esta semana, como todas as outras, vem de encontro a fortalecer ainda mais, com certeza, as nossas famílias, que precisamos muito. Quantos bombardeios vêm querendo dissolver, destruir as nossas famílias, porque o mundo mundano sabe que uma família unida do que é capaz de realizar, do que é capaz de fazer. E nós queremos levar também e viver essa intensidade em nossas famílias da simplicidade, porque nós celebramos hoje Santa Dulce, conhecida, como eu vos disse no início, Santa Dulce dos pobres, aquela que ensinou como ser grande no reino de Deus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. São os pequenos que são os grandes no reino de Deus, ou seja, são os humildes, aqueles que deixam a grandeza de Deus abastecer o seu coração, a sua vida. E Santa Dulce, ela ensinou para a sociedade e para o mundo, como tantos outros santos, esta pequenez, e levou tantos a serem valorizados e reconhecidos na grandeza de Deus. Então vamos pedir diante da palavra de Deus que nós possamos caminhar
juntos como família, sentindo o sabor, a doçura da palavra de Deus em nossos lares e vivendo a simplicidade, a humildade de reconhecer o valor que cada um tem, a importância que cada um tem no lar, a sua responsabilidade, a sua missão de santificar a família. E nós estamos, como todos os anos, refletindo a hora santa, esse livreto que vem, né, para que nós possamos nos deixar ser orientados por importantes que vão nos conduzir e vão conduzir a vivência também em nossas famílias daquilo que corresponde o que é importante, o que é essencial. Temas importantes que nós precisamos discutir em nossas famílias, em nossos lares. E coube a mim o tema de hoje: as redes sociais devem ser nossas amigas. Que tema, né? Quando eu recebi, eu disse, não tinha um outro para me falar, né? As redes sociais devem ser nossas amigas. E eu digo para vocês, ou elas serão nossas amigas, ou serão nossas inimigas. E cabe a nós essa decisão. Como que nós estamos usando, de fato, os meios de comunicação, as redes sociais, nos fazendo com que nos tornemos cada vez mais próximos ou nos distanciando, criando entre nós inimizades. É importante a gente pensar, porque as comunicações virtuais de hoje, do mundo em que vivemos, elas se tornaram indispensáveis. Não tem como hoje voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Hoje elas se tornaram indispensáveis no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos. E as comunicações virtuais, de fato, elas trouxeram grandes mudanças na estrutura da sociedade. Isso fica muito claro para nós. As informações que precisamos, elas são instantâneas. O que nós queremos, o que nós pensamos, basta clicar numa tecla lá, questão de minutos, segundo, instantaneamente aparece ali diante de nós. Os dispositivos oferecidos, de fato, eles mudaram, amados e queridos irmãos, a rotina das pessoas, de todas as famílias. Podemos ver isso claramente, incluindo os nossos idosos. Porque estes nossos irmãos despertaram e até aceleraram a disposição do conhecimento. Muitos ali que ficavam dentro de casa, que aprenderam a mexer na internet, que aprenderam a mexer no celular, criaram mais disposições para viver. Porque através de tantas coisas que a internet oferece, e muitos que a gente percebe, eles ficam ligados às vezes naqueles jogos de memória, já viram? Aquele jogozinho de memória que vai despertando, né, a memória dos nossos idosos, deles se conectarem com parentes distantes, e às vezes se olharem, né, e se verem tão pertinho. Isso causa, né, algo grande e motivador para esses nossos irmãos. A internet, ela é utilizada
se a gente já pesquisou, e que o livro traz muito claramente para nós, a internet ela é utilizada por mais de 90% dos brasileiros acima de 10 anos de idade. Olha só. E isso corresponde, isso equivale a 180 milhões de pessoas. Meu Deus. É muita gente, não é? É muita gente. São pessoas que usam as redes sociais desde o momento que acordam até o momento de deitar. Tem gente que pega o celularzinho e já coloca debaixo do travesseiro, né? Fica até tarde olhando, né? Eu escutei uma vez uma pesquisa de que aquela luminosidade, né, do celular, quando a gente fica de noite olhando na cama, né, antes de dormir, então aquilo vai ao cérebro, e o cérebro identifica que já é dia. Né? Então, por isso a gente muitas vezes cria insônias e tem dificuldade de dormir, porque o cérebro está detectando, né, que é dia, então você tem dificuldade de dormir, porque está lá, com aquela luz acesa diante dos seus olhos, sem contar, não é, a situação também da vista, né, que prejudica, enfim, um monte de situações, né, que são levantadas diante desta situação, mas tem gente que coloca lá debaixo do travesseiro, dorme, né, e já, quando acorda, não faz nem o sinal da cruz mais, né, já pega o celularzinho, já liga, já quer saber se tem mensagem, quer saber quem ligou, né? Enfim, então veja a situação, né? E nós bem sabemos que as redes sociais, elas oferecem benefícios, como também oferecem perigos. Isso é claro e evidente para nós. Quantas vezes nós já ouvimos falar disso? Olha, a internet vicia. Olha, cuidado. E a gente já presenciou tantas situações em nossas famílias, positivamente, como também negativamente. Nós vamos ver alguns benefícios, né, da internet. Olha só. Primeiro, tem o conteúdo de estudo atualizados. Ali a gente pode, diante deste meio, buscar uma forma de conhecimento, buscar conhecimento, nos formar, porque existem muitos conteúdos que geram formações para nós. Então, tem uma riqueza muito grande de aprendizado. Outra coisa, a oportunidade de conectar com os amigos. Quantas pessoas fizeram verdadeiras amizades pela internet. Eu tenho um afilhado que ele conheceu a mulher dele em Santa Catarina, pela internet. Marcaram um encontro para se conhecer. Ele foi lá na terra dela, alugou um hotel, né? E aí pagou um hotel, né? Ficou lá, e aí marcaram, sem a mãe daqui saber, nem a de lá, né? Então, eles fizeram esse trâmite todo. Inclusive, eu que fui assistir o casamento deles lá em Santa Catarina. Interessante isso, né? Se conheceram, marcaram, quer dizer, trocaram experiência pela internet e foram se conhecer. E até hoje vivem muito bem, obrigado, viu? Então, são casos raros que a internet oferece dentro de uma responsabilidade. Dentro de uma responsabilidade que a gente pode decidir e realizar. Outras coisas, né? A oportunidade de se encontrar, de conversar com familiares tão distantes, às vezes em outros países. Quantas vezes eu converso claramente com a minha família lá em Piripiri, 3 dias daqui. Imagina, você pensava isso
Antigamente, eu me lembro que quando eu entrei para o seminário, sem contar com o padre Luiz Fernando, e o padre Fábio, mas quando eu entrei no seminário, não existia o celular. Eu estava no 3º ano de filosofia, em 2000, ou melhor, em 1998, que apareceu aquele tijolão, aquele celular bem grande. E aí um seminarista que a família adquiriu, levou para a gente conhecer no seminário. E ele escondeu, porque o reitor não podia ver, aquilo era uma coisa, e ele contava, olha, você acredita que qualquer pessoa pode ligar e eu posso atender aqui dentro do quarto? Eu disse, mentira, não é verdade. Então vejam quantas coisas, E aquilo era algo, e olha que evolução isso, tomou, que rumo isso tomou, A modernidade disso foi tão grande, a ponto agora de a gente se ver tão pertinho, conversar olho a olho, Que interessante. Então veja o benefício disso, da gente não se distanciar de parentes, familiares que vivem em outros lugares tão distantes, mas a gente criar laço de proximidade. A divulgação de eventos, transmissão, nós estamos aqui, olha, com a transmissão da missa, olha que benefício isso, levar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, as celebrações litúrgicas, para pessoas tão distantes, às vezes, que não têm como ir à igreja, devido às dificuldades existentes no local. Então, mas tem uma TV dentro de casa, tem um celular na mão, e esta pessoa está usufruindo deste meio, ouvindo a palavra de Deus. Veja que benefício, A divulgação de eventos, quantas pessoas divulgam os seus eventos, onde as pessoas buscam e acolhem as suas necessidades diante das divulgações. As reuniões online, isso ficou muito mais evidente na pandemia, nas dificuldades de não sair, e as pessoas em seus escritórios, muitos fizeram escritório dentro de casa mesmo, e faziam suas reuniões, seus trabalhos online, olha que facilidade. E quantas pessoas até hoje, devido a essa oportunidade, ainda trabalham online. Olha que benefício. Então, quantas coisas nós poderíamos citar de benefício diante da internet? Mas existe também o perigo, um grande perigo. E cabe a nós, cristãos, cabe a cada um de nós prestar atenção, ter responsabilidade diante disso, para que nós não nos deixemos ser corrompidos, destruídos, por algo que nós precisamos usar para o benefício, e não para o mal, não para destruir a nós nem as nossas famílias. Mas isso está acontecendo, não em nossas famílias, família lá bem longe, Mas não está acontecendo nas nossas. Mas vou citar alguns perigos da internet, alguns perigos desses meios modernos de hoje, nesses dispositivos. Citei aqui alguns, anotei alguns aqui. O não interagir com o outro. Perigo de não interagir com o outro. Porque, olha, a internet, com o Wi-Fi da vida, está em todo lugar. Está no restaurante, está lá no trabalho, está na igreja. Onde a gente for, está lá instalado. E aí, o que a gente percebe? Que as pessoas, elas não estão mais dialogando, conversando, se importando uma mais com as outras. Quando as pessoas chegam no restaurante, a primeira coisa que pergunta,
Aqui tem internet. Qual é a senha? Qual é a senha? Hoje, os comerciantes já colocam, né, bem na parede para não ter problema e não perder a freguesia. Está lá. Aí senta na mesa. Outro dia eu fui tomar um café numa cafeteria e eu sentei de frente a um casal. O casal chegou, gente, junto comigo, e eles sentaram de frente numa mesa de frente, e aí eles pediram um café, eu junto assim também pedi, e aí quando o rapaz saiu, eles sentaram e cada um pegou um celular, sentadinho do lado um do outro. Mas os dois olhando o tempo todo o celular e não trocaram uma palavra. Uma palavra. E eu disse, meu Deus, e eu fiquei olhando, eu quero só ver até quando eles vão ficar mudos. Chegou o café e eles nem olharam para o garçom. E o celular ali. Aí quando o garçom colocou na mesa, aí eles colocaram de lado e foram tomar o café. Mas assim, olhando o tempo todo, meu Deus, não pode fazer, um alimento desse não pode fazer um bem, porque você nem saboreia, nem sabe o gosto daquilo que você... E isso é um estudo também comprovado, vocês sabem, né? Vai para a TV, leva a comida, ou está no celular comendo, você não gere aquilo como um benefício, porque você não deixa as proteínas, de fato, daquele alimento tomar gosto. Não toma gosto no seu paladar. Você não ingere isso saudavelmente. E quantas vezes a gente vai ingerindo aquilo que a gente está vendo, muitas vezes com a comida, que vai para o nosso estômago, depois vai fazer mal. Depois todo mundo está indo para o banheiro com diarreia, não sabe por quê. Porque está ingerindo coisa ruim. Né? Então, as nossas crianças, os pais dentro de casa, cada um tem seu quarto, seu celular. Muitas vezes a gente passa mensagem para os parentes dentro de casa. Eu estou lá no quarto, a minha mãe manda lá, né? Filho, um recadinho no celular, vem almoçar. Filho, eu estou saindo. Evita de ir até onde o filho está, ou vice-versa, para conversar, se entender, olhar no olho, sentir o outro, mas passa a mensagem dentro de casa. Então, olha o risco que nós estamos correndo, de não nos interagir uns com os outros. E às vezes a gente faz isso dentro da igreja. As pessoas trazem o celular, está lá o padre, esse padre está falando demais, né? Esse padre fala manso demais, vou olhar o celular. Vou olhar o celular. Às vezes os jovens, né, ficam um pouco mais impacientes, né? E está lá, você olha, isso é tão desagradável, porque a gente falta com respeito com a palavra de Deus, no lugar que nós estamos, porque às vezes a gente não vê coisa nem que condiz com a nossa fé e do lugar onde a gente está. Porque o celular é danado. Quando a gente abre, ele já sabe o que a gente gosta, viu? O que a gente pesquisa, o que a gente pensa, o celular sabe. Vocês sabiam disso? Presta atenção. Às vezes você está falando uma coisa que, olha, eu estava procurando um alimento tal, não sei como que é isso, ou papapá, e alguma outra coisa, de repente você liga o celular, está lá aquilo que você estava falando. Danado, viu? Pelo amor de Deus, vai pensar o que é isso, não é? Só em você falar perto do celular, ele está sabendo tudo que você está falando e o que você está querendo. E na hora que você abre, ele apresenta para você. Olha que coisa, onde nós chegamos, não é? Onde nós chegamos. Não é? Então, o grande perigo que nós corremos dentro das nossas famílias, às vezes, as brigas entre casais, pais e filhos, esposos, porque fica o tempo todo no celular. Aí acontece aquela brigaiada, não é? Aí, às vezes, a mulher vai lá,
Por coincidência, olhou no celular, apareceu uma cor diferente. O que você está vendo? Por que você está vendo isso? E começa a brigaiada lá dentro de casa, e vem os filhos e viram um boné velho. É triste isso, não é? E quantas famílias estão se dissolvendo, se acabando, se destruindo pelo vício do celular. Por quê? Não querem mais conversar, se aproximar, dialogar, se distanciam uns dos outros e passam a ficar isolados ou isolados. Cria o seu mundo virtual, dentro das suas vontades, das suas imaginações, dos seus desejos. Você vai criando tudo isso e vai vivendo sozinho. Aí abandona a esposa, abandona o esposo, abandona os filhos, abandona os pais e por aí vai. Grande perigo que nós corremos. Então, amados e queridos irmãos, como nos diz a hora da família, devemos pedir a Deus sabedoria para que possamos fazer bom uso das redes sociais. Precisamos pedir sabedoria, pois a mesma, ou seja, as redes sociais, ela pode nos ajudar a interagir, comunicar, evangelizar, formar e unir ainda mais pessoas em torno do Evangelho, em torno da palavra de Deus, para que as nossas famílias possam saborear, né? Como Ezequiel saboreou o doce mel da palavra de Deus, que as nossas famílias possam saborear, e que na nossa pequenez, humildade, nós possamos ser grandes no reino do céu, nos acolhendo mutuamente, nos respeitando, sabendo conversar, buscar meios possíveis que a internet possam, de fato, nos ajudar a caminhar melhor, a sermos melhores, mas não deixar com que este meio tão importante no mundo moderno, onde, como eu já vos disse, não tem como ficar mais sem isto, não tem como voltar atrás. Então nós precisamos aproveitar disso para o benefício da nossa vida e vida da nossa família e da sociedade onde vivemos. Peçamos esta graça, que o Senhor nos conceda a sabedoria para sabermos bem usar estes meios sociais. Que assim seja, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.